Quando nós chegamos agora na próxima parte da Bíblia, nós temos uma quantidade de livros que são chamados os profetas menores. Na verdade, são 12 livros. E esses livros é muito interessante porque eles abordam, épocas diferentes, às vezes envolvendo o reino de Israel no norte, o reino de Judá no sul, e às vezes até mesmo o que a gente chama do período pós-exílico. Então, assim, quando você lê a Bíblia na sequência, nem tudo está numa cronologia bem organizada, mas é importante a gente entender que esses livros precisam ser compreendidos nesse ambiente em sintonia com a história de Israel, senão a gente acaba se atrapalhando, né? E aí eu começaria dizendo para vocês que vale a pena, nessa nossa aula, prestar atenção em dois profetas significativos, que são o profeta Oséias e o profeta Amós. Por que os dois profetas? Porque eles são profetas do reino do século VIII a.C., né? E são profetas aí que estão ligados ao que a gente chama ao reino do norte, ao Israel, né? Que sobreviveu até a época da invasão assíria no ano 722 a.C. Então, quando a gente pega o livro de Oséias, é muito interessante, porque Oséias é um profeta que vai falar aproximadamente aí em torno de 715, 700 antes de Cristo, século VIII, e é curioso, né, nos seus 14 capítulos, quando ele vai apresentar uma mensagem de Deus, e a maneira como ele apresenta isso é extremamente peculiar. O que ele faz? Ele apresenta o relacionamento de Deus com Israel baseado num tipo de relacionamento que acontece entre um homem e uma mulher. E o livro de Oséias descreve o comportamento de Israel a uma mulher que se desviou, né, do relacionamento com seu marido e se perdeu completamente, caindo numa relação de promiscuidade total. E o livro chama a atenção dizendo que Deus, né, chama o Oséias e diz para ele que ele deve ir atrás. É interessante ver o capítulo 3, quando se inicia, ele vai dizer, né, para ele ir atrás e amar essa mulher que está sendo amada aí por outro, né? E essa a realidade concreta na vida do profeta, né, cujo nome é paralelo assim, ao nome de Josué e de Jesus, porque significa que o Senhor traz a salvação, né, o Senhor, o Deus de Israel, e Jeová. E aí a atitude é muito curiosa, porque ele vai atrás dessa mulher que se perdeu completamente, a ponto até de ser uma pessoa que está meio que sendo vendida no mercado assim, semelhante ao mercado de escravos, e da mesma forma Oséias é orientado a retomá-la, mostrando para com ela o que a gente chama de um amor incondicional. Então, às vezes a gente não entende isso, né? A gente imagina assim, não, no Antigo Testamento existe a lei e Deus pegava pesado com todo mundo, né? Isso é falta de observação muito dessa realidade. E assim a proposta é, né, que ele faça isso, e da mesma maneira, né, como ele está recuperando e promete um amor permanente e absoluto e completo e incondicional, da mesma maneira Deus trata com o seu povo e age dessa forma. A gente vai ver a descrição no livro do quais foram os pecados do povo, envolvendo a liderança, envolvendo os sacerdotes, toda a caminhada a respeito do assunto, mas o livro do profeta Oséias marca essa realidade muito nítida de um desvio completo, que é muito mais forte, digamos assim, no Reino do Norte, porque, como você vai se lembrar, no Reino do Sul nós tivemos ainda um reino que durou um pouco mais, e um reino que apresentou ainda uma série de reis bondosos em sintonia com
a aliança que Deus fez com o povo de Israel no Sinai na sua relação com a lei. Mas no Reino do Norte aí a coisa complicou totalmente. O afastamento foi total, a ruptura foi absoluta, a coisa entrou numa crise plena e a palavra divina traz essa mensagem que tem uma promessa do agir de Deus com base no seu chesed, esse amor incondicional, e traz uma esperança significativa que vai marcar essa esperança profética, que vai alimentar esse elemento tão extraordinário dos profetas, que vai desembocar depois naquilo que nós vamos conhecer como a esperança neotestamentária. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Quando nós olhamos um pouquinho aí mais para frente, nós encontramos o extraordinário e belo livro de Amós. E o livro de Amós chama muito a atenção, porque na verdade, ele é meio companheiro aqui de Oséias, mas na verdade ele é um pouquinho até anterior. Os estudiosos, o livro menciona um terremoto que a gente não tem como precisar especificamente, mas assim, nós sabemos que Amós pega uma parte do período que envolve o reinado do rei Jeroboão II. O Jeroboão é citado, por exemplo, no capítulo 7. E Jeroboão foi rei até o ano 753. Portanto, a gente sabe que Amós é da metade do século VIII. Então, ele é um pouquinho anterior ao profeta Oséias, e possivelmente entre 760 até 750 a gente engloba tudo aquilo que esse profeta apresentou. E é bem interessante, e isso é forte nos profetas, em Amós isso fica muito claro. A Bíblia vai mostrar, como nós vimos na situação do próprio Jeremias, que Amós queria qualquer coisa menos ser profeta. Ele não tinha essa vocação. Ele, ao contrário, ele cuidava de rebanhos, parece ser uma pessoa, inclusive, bem posicionada economicamente, e ele também cuidava de figos silvestres, figueira brava, que algumas traduções chamam de sicômoros, e dos seus rebanhos de cabras e ovelhas, tal. E ele diz, olha, eu não sou profeta, na verdade nem sou discípulo de profeta, não frequentei nenhuma escola nessa área, mas Deus me tirou de trás dos rebanhos e me chamou para trazer a sua mensagem. E é muito interessante porque a gente vai descobrir, e Amós reforça muito isso, aquilo que fica claro que quando a gente rompe com Deus, em termos da relação de aliança, de dar a Deus o seu lugar, e se volta para a idolatria, você tem um desdobramento no relacionamento entre os seres humanos. Portanto, existe um problema sério de justiça social que o livro de Amós vai apresentar. E aí a gente vai ver que pessoas corruptas que tinham domínio, e numa época de prosperidade, porque o reino do Jeroboão II foi uma época em que as pessoas estavam bem financeiramente, e também foi uma época em que não tinha assim uma pressão muito grande ainda, porque os assírios estavam começando a ampliar a sua força, a sua expansão, e que chegaram depois a ameaçar a terra de Israel.
E aí o Amós então traz essa condenação dessa opressão, desse pessoal rico demais que vivia num luxo e se aproveitando dos mais necessitados. Ele vai questionar, né, todo tipo de injustiça que é feita, inclusive o pessoal poderoso, ele de certa forma chama de uma maneira até meio jocosa assim, de vacas de Bazã, no capítulo 4, né? E ele vai mostrar essa santa ira divina de julgamento, né? E usa uma expressão interessante, por 3 transgressões e não por 4, né? Quer dizer, anunciando um juízo de Deus completo, ele anuncia o juízo que cai sobre diversas nações em torno da terra de Israel, mas inclui Israel e Judá também, mostrando que o Deus que se revela a Israel não é um Deus simplesmente de perfil nacionalista. Ele é um Deus justo e o juízo dele virá também sobre o povo de Israel e de Judá. Agora é curioso, porque ainda que Amós fale para o Reino do Norte, ele é de uma cidadezinha que fica no Reino do Sul, cidadezinha de Tecoa, pertinho de Jerusalém. E o que ele faz? Ele atravessa, né, digamos assim, a fronteira, entra na terra de Israel, no Reino do Norte, e ele vai lá no altar de Betel, porque, lembra, havia 2 altares, né, em Dan e em Betel, e onde o povo tinha feito aqueles cultos idólatras, altares que concorriam com o templo de Jerusalém. O Amós chega lá e bate boca, enfrenta, né, de perto mesmo, o sacerdote Amazias e diz para ele, olha, o julgamento divino virá. Ele é, inclusive, humilhado, o Amazias diz coisas absurdas sobre o Amós, manda ele trabalhar, que ele está lá perdendo o seu tempo, e Amós diz, fique sabendo que o juízo de Deus vai chegar e vai inclusive atingir a você e sua família, Amazias. Né? Esse confronto aparece com detalhes no capítulo 7. E assim, a palavra do profeta Amós é uma referência importante para nós, para mostrar que o Deus que se revela se importa com a justiça. E o texto não fica só nisso, porque à medida que a gente caminha e vai para o desfecho, nós vamos ver esse lampejo de expectativa promissora futura quando a gente chega no capítulo 9. Né? Por quê? Porque o juízo de Deus acontece nos profetas com base na aliança mosaica, mas a expectativa da bênção tem a base da aliança davídica. Então, o capítulo 9, por exemplo, verso 14 e 15, vai falar da tenda caída de Davi, que ela haveria de ser levantada novamente, mostrando que, apesar do juízo de Deus que cairia sobre Israel, a promessa divina de que um dia esse reino estaria firmado pela palavra e pela aliança unilateral sustentada por Deus seria uma realidade que certamente haveria de se concretizar, porque é palavra do Senhor.